Olá, pessoal. Então, dando continuidade ao estudo da geometria plana, nessa questão 4, ela tem dois itens, e no item A é pedido que, se a razão entre dois ângulos suplementares é igual a 2/7, quanto vale o complemento do menor desses ângulos? Pois bem, vamos lá. É dito no enunciado que os dois ângulos são suplementares, certo? O que são ângulos suplementares? São ângulos que, somados, resultam em 180 graus. Já aproveito para lembrar que ângulos complementares, tá? Já dou uma pulinha aqui no item B, quando fala em complemento, é que a soma deles resulta em 90 graus, tá? Mas vamos voltar então aqui ao item A, quando fala que os dois ângulos são suplementares. Então, a soma deles resulta em 180, tá? Suplementar, 180. E é dito que a razão entre eles, então, A dividido por B é igual a 2/7. Gente, é só resolver esse sistema, tá? E a gente vai determinar os ângulos A e B. Pois bem, para resolver, você pode usar aqui a substituição. Para usar a adição, a gente precisa primeiro trabalhar essa expressão. Eu gostaria de aproveitar o ensejo e mostrar essa propriedade aqui das proporções. Se eu tenho uma igualdade entre duas frações, então eu posso fazer isso aqui, ó, e vou encontrar uma nova igualdade. Eu somo A mais B, tá? Esse termo com esse, ó, sobre B, poderia ser sobre A também, desde que aqui eu some também 2 mais 7 sobre 7. Ok? Recapitulando, ó, A mais B sobre B, 2 mais 7 sobre 7. Tá? Essa é uma das propriedades das proporções. E aí, eu posso então substituir esse A mais B por 180. Tá? Porque A mais B não é 180, eles não são suplementares. Então, 180 sobre B é igual a 9 sobre 7. E agora ficou fácil de determinar o B, né? Vou utilizar a propriedade fundamental das proporções, aquela que diz que o produto dos meios, 9B, é igual ao produto dos extremos, 7 vezes 180. Vou dividir ambos os membros por 9, e aí B vai ser 7 vezes 180 dividido por 9. Então, eu posso dividir aqui, escolher fazer a primeira divisão. 180 dividido por 9 dá 20. E aí ficou 7 vezes 20. Então, B é 140 graus. Gente, se B é 140 graus, eu volto aqui para o princípio, né, onde diz que A mais B é 180. Então, A mais B, no lugar de B, vou colocar 140, igual a 180, e aí acho que A é 40 graus. Ok? Qualquer dúvida, poste nos comentários. Vamos ao item B. No item B é dito que dois ângulos são suplementares. Opa, igualzinho ao item A. Então já vou escrever assim, tá? A mais B é 180, pois os dois ângulos são suplementares, ou seja, a soma deles é 180. Em seguida é dito que a razão entre o complemento de um e o suplemento do outro nessa ordem é 1/8. Gente, aqui, muito cuidado com a interpretação. A razão é 1/8, certo. Mas a razão de quê? Vejamos. O complemento de um
desses dois ângulos falados anteriormente, tá? O complemento de um desses dois ângulos falados anteriormente. Só para ficar bem claro, vejamos esse exemplo. Se eu perguntasse a vocês qual é o complemento de 40 graus. Gente, é um ângulo que somado a 40 graus vai dar 90, porque complemento remete a 90 graus, tá? E suplemento remete a 180 graus. Então, se eu perguntasse qual é o complemento de 40, vocês me responderiam que o complemento é 50, pois a soma deles daria 90, certo? E quando eu digo o suplemento de outro, enfim, se eu perguntasse agora o suplemento de um ângulo, se eu perguntasse qual é o suplemento de 100, seria quanto falta para chegar em 180, tá? Então, seria 80. Bom, com base nisso, eu vou escrever isso aqui da seguinte maneira. A razão entre o complemento de um e o suplemento do outro. Então, vamos destacar aqui o complemento de um. Digamos que esse 1 que eu estou me referindo é o ângulo A, sem perda de objetividade, tá? Eu posso escolher A ou B para falar o que é o complemento. E aí, quem é o complemento de A? Gente, é quanto falta para chegar em 90. E eu posso escrever isso assim, ó. 90 menos A. Só para ficar bem claro, quem é o complemento de 40? Não é quanto falta para chegar em 90? Falta 50. Então, eu poderia escrever isso aqui assim, ó. 90 menos 40. 90 menos 40 é 50, tá? Aí, eu estou usando essa escrita aqui, ó. O complemento de A é 90 menos A. O complemento de 40 é 90 menos 40. E o suplemento do outro ângulo? Bom, se eu usei A aqui no complemento, então agora eu vou usar o B. O raciocínio vai ser o mesmo, tá? Vai ser 180 menos B. Pode ver, ó. Aqui no exemplo numérico, se eu perguntasse quem é o suplemento de 100, né? Quanto falta para 180? Não falta 80? Pois bem, é a mesma coisa que fazer 180 menos 100, tá? O suplemento de 100 é 180 menos 100. O suplemento de B é 180 menos B. Pessoal, se tiver dúvida nisso, pergunta nos comentários que eu dou mais detalhes. Vamos em frente. Então, nos resta resolver esse sistema. Para resolver esse sistema, eu vou utilizar aqui a propriedade fundamental das proporções, tá? Que diz que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, 8 vai multiplicar 90 menos A. Note que o 8 precisa multiplicar os dois termos, por isso parênteses. E 180 menos B vai multiplicar 1. 180 menos B multiplica 1. Vou fazer aqui essas multiplicações, utilizando a propriedade distributiva. 8 vezes 90 dá 720. 8 vezes menos A dá menos 8A. E 180 menos B vezes 1 é 180 menos B. Vou passar as letras para o primeiro membro e os números para o segundo membro. Então, para isso, eu vou somar B aqui, vai ficar 0, e aí eu preciso somar B do outro lado, tá? Somando B nos dois membros. Então, vai ficar menos 8A mais B. É o mesmo que repetir aqui o menos 8A e passar o menos B para o outro lado, mais B, tá? E aqui ficou 180 menos 720. Bom, menos 8A mais B é igual a menos, porque conserva o sinal do maior, né? Subtrai aqui, conserva o sinal do maior, menos 540. Gente, então, com essa equação e com essa aqui do princípio, em que A mais B é 180, agora ficou fácil resolver, né? Vou repetir aqui, ó. Vou colocar... Já vou multiplicar isso aqui por menos 1, tá? Vocês vão ver por quê. Multiplicando por menos 1. Vai ficar menos A, menos B,
igual a menos 180. E essa aqui eu vou escrever do mesmo jeito, menos 8A mais B igual a menos 540. Somando as duas equações, por isso que eu multipliquei por menos 1, que eu queria deixar esses dois B aqui, um com sinal negativo e outro com sinal positivo. Então aqui ficou menos 9A, sinais iguais, soma e conserva o sinal, ok? Menos 9A, aqui cancela. E aqui, de novo, sinais iguais, soma e conserva o sinal, menos 720. Multiplica por menos 1, divide por 9, e a gente chega aqui a 80 graus. Bom, se A é 80 graus, então B, A mais B não é 180? Se A é 80, então B é 100, né? B é igual a 100. Bom, achamos os valores de A e B, e é justamente o que pediu a enunciado, né? Que ângulos são esses? A é 80, B é 100. A propósito, voltando aqui no item A da questão 4, a gente também descobriu que A era 40, que B é 140, e ele pergunta quanto vale o complemento do menor desses ângulos. A é 40, B é 140. Então, ele quer saber quem é o complemento de A, tá? Então, o complemento de A é quanto, gente? 50, né? Que é quanto falta para 90. O complemento é 90. Não esqueça disso, ok? Pessoal, qualquer dúvida, poste aí nos comentários e até nossa próxima aula.